Fala, jovens! Tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, nós vamos continuar falando sobre podas, jovens. Nós já comentamos sobre a definição e os objetivos da poda. No episódio anterior, nós falamos dos fundamentos, com a base fisiológica da poda. E hoje, jovem, nós vamos falar sobre o que saber antes de podar, jovem. Mas aí, tenho certeza que já deu aquela interrogação na sua cabeça. 2 episódios que ele tá falando sobre poda, o que a gente tem que saber de poda, ele vai fazer um episódio sobre isso. Então, tenha paciência e vamos entender o porquê, o que eu preciso saber antes de podar, jovem. Lógico que o conceito bem definido, entender as bases fisiológicas, os fundamentos fisiológicos da poda é importantíssimo. Mas tem algumas coisas que eu tenho que saber que é inerente à planta que eu vou podar. E é isso que nós vamos discutir hoje. São 3 pontos importantes. O primeiro ponto é o hábito de crescimento dessa planta. O segundo ponto, o hábito de florescimento dela. E o último ponto, o vigor dela. E quando eu falo vigor, algo mais relacionado ao cultivar da espécie, que não do indivíduo planta nesse momento. Em relação ao hábito de crescimento, é muito importante nós identificarmos primeiro se é uma planta que tem porte arbóreo, se é uma planta mais arbustiva ou se é uma planta com hábito trepador. Primeiro é isso. Por quê? Isso influencia demais a forma de condução que eu vou dar a essa planta. Como eu vou podar ela para que ela seja conduzida de uma maneira mais interessante e eficiente para nós atingirmos nosso objetivo de frutos de qualidade, de um pomar rentável. Então, na prática, nós pensamos nesses 3 tipos. Árvore, e aí nós temos de entender se é uma árvore de pequeno, médio ou grande porte. O que vai caracterizar uma árvore? Ela vai ter um fuste, o termo técnico é fuste, que nada mais é que um tronco principal saindo do solo, e a partir desse tronco principal, que normalmente ele sai reto, sem ramificações, eu conduzo a planta na forma que eu quero, taça, no Y, no líder, e assim vai, ok? E o porte dela, então árvores de grande tamanho, grande porte, às vezes eu não consigo manter ela numa estrutura de copa pequena, pode dificultar, e aí vai um pouco do nosso conhecimento da cultura. Uma árvore é esse padrão. O segundo padrão são as plantas de hábito arbustivo. Então, um arbusto, que vai caracterizar ele, principalmente, é uma ramificação logo de baixo, vindo de baixo, próximo ao solo, e vários galhos principais entre aspas, mas vários galhos onde eu vou ter as ramificações produtivas. Um bom exemplo de um arbustinho é o mirtileiro, a moreira preta, a própria framboesa, ela já tem um hábito mais arbustivo. E tem um porte menor que as árvores, As árvores normalmente são plantas de porte maior. E as plantas de hábito trepadoras, trepadeiras, normalmente elas precisam de uma estrutura de apoio, Então a videira, o maracujazeiro, o kiwizeiro, nós precisamos dar um apoio para essa planta ter uma forma mais interessante. Ela principalmente se afaste do solo. O solo conserva muita umidade e isso para doenças e qualidade de fruto não é muito interessante. Como que é o manejo? Não sei se você, jovem, já teve essa experiência de ver uma videira que foi abandonada e ela ficou no chão, ela vai virando uma moita. Para quem já é do agro aí, puxa uma moita de corda de viola na cabeça aí, que é uma planta espontânea, que ela causa grandes problemas em áreas de frutífera. Produtor de café e produtor de milho ama ela, porque isso faz uma bagunça em cima das plantas, do milho entope as colhedoras. Nossa senhora. Uma videira sem condição fica exatamente igual uma moita de corda de viola. Então, tendo isso, eu já entendo o que eu consigo fazer para a planta, o que ela me permite conduzir, Tudo tem limite. Nós vamos ver que a maior parte das plantas eu não consigo modificar o hábito de crescimento, o formato de crescimento. Uma árvore sempre vai ter um formatinho de árvore. Por exemplo, uma planta que nós conseguimos já domesticar bem em relação a porte, A mangueira. Ela saiu de plantios de 10 por 10, uma árvore enorme, grande, igual essas que nós vemos parques e jardins. Uma planta extremamente compacta, 4 por 2, por exemplo. Então ela saiu 100 metros quadrados de área para 8 metros quadrados, mas ela tem o mesmo formato de árvore. Eu tenho um tronco principal e as ramificações. Nós conseguimos, a partir de uma poda sistemática e reguladores de crescimento, travar essa planta num porte bem pequeno e aumentar drasticamente a produção por hectare. Os arbustos, mesma coisa. Eu consigo mexer porte,
sorte, consigo, a partir da poda, regular a emissão de novos brotos para a produção, mas a planta sempre vai ter uma característica mais arbustiva. Das plantas trepadoras, mesma coisa, né, jovem? Eu posso dar o formato, ela ainda permite mais nós explorarmos nossa criatividade em dar formas para essa planta, mas ela vai, todas as vezes, ela vai sair do solo e eu vou ter de apoiando ela em alguma coisa. Show? Então, a primeira coisa é entender o hábito de crescimento. Vocês estão vendo que aí já exige um conhecimento prévio da cultura e observação, tá? Muito importante, isso é uma característica importantíssima em agrônomos, produtores, entusiastas da fruticultura, é ser observador. Tem de observar. A gente conseguiu trazer a manga de 100 metros para 8 metros quadrados a partir de muita experimentação e observação, que nós vamos entendendo o porquê das coisas. Vamos tendo os feelings, as ideias para estar adaptando isso aí. O segundo ponto é o hábito de florescimento. Como essa planta floresce? Nós vamos ter um episódio dedicado à indução floral, mas o ponto que eu quero hoje aqui é de que estrutura da planta, da onde a flor aparece nessa planta. Isso é muito importante, porque a poda é remoção metódica de partes da planta. Se eu desejo produção, colher fruto, eu preciso ter a flor. Eu não consigo mudar a ordem biológica aí. Para ter fruto, obrigatoriamente eu preciso ter uma florzinha. Então, no momento da poda, eu não posso tirar a estrutura que vai ter a flor. De maneira alguma eu posso cometer essa gafe, esse erro, senão eu fico sem produção. E eu vou estimular mais a vegetação, porque se eu tiro as gemas floríferas, só resta a planta vegetal. E isso exige o conhecimento da cultura novamente, e aí que vem a observação, porque às vezes nós não temos um material didático de qualidade a respeito dessas plantas, ou é uma introdução nova, umas plantas novas, não tem acesso ao material, eu preciso observar, puxar da memória, começar a olhar bem. Então, quais são os pontos importantes para observar nessa hora? A época de produção, quando ela produz, porque aí eu sei a época que eu vou ter flor. Normalmente, uma regrinha meio fixa assim, da flor a colheita em torno de 2 a 4 meses para a maior parte das frutíferas. Então, se ela produz em dezembro, provavelmente ela vai estar florescendo ali em setembro. Então, setembro é uma época que eu já tenho de lembrar da flor e olhar ela aonde ela aparece no ramo, tá? Onde ela vai aparecer. Isso já ajuda demais nós entendermos o que eu posso deixar não. Vamos dar alguns exemplos. Citros são galhos, a produção vem em galhos, em ramos de 4 a 8 meses de idade, normalmente em galhos novos. Se eu for podar uma planta de citros e zerar ela em relação aos galhos novos, eu não tenho produção. Toda vez que eu podo citros, eu estou focado em retirada de galhos secos, galhos mais antigos, e deixar a galhada mais nova para eu ter produção. Eu já estou entendendo como ela produz. Um ponto importante em relação ao hábito de florescimento é eu conseguir identificar as gemas. A planta sempre vai ter 2 tipos de gema, a gema vegetativa e a gema florífera, ok? E aí como eu identifico uma ou outra? Bom, a vegetativa ela é sempre uma gema menor e mais compridinha, mais afilada, mais pontiaguda. E ela está sempre muito colada ao ramo. Então, às vezes, você passando a mão no ramo no sentido contrário, da ponta até a base, você quase não sente essas gemas ou muito pouco. Normalmente, essas gemas se concentram mais próximo à base do ramo. Mas aí muda de espécie para espécie. A gema florífera é sempre uma gema mais gordinha, mais arredondada, tá? E um pouco mais destacada no ramo. Então, passando a mão ali, a gente vai sentir essa gema maior. Algumas espécies no visual a gente não enxerga uma gema maior ou menor, mas via de regra, para algumas plantas temperadas, isso acontece. E com o convívio com a cultura, eu vou pegando esse feeling de saber onde está a produção, onde está a gema florífera ou não. E o outro ponto é eu entender como é a brotação dessa gema, né? E aí a gente pode ter 3 tipos de brotações oriundas dessas gemas. A gema vegetativa, eu sempre vou ter um ramo vegetativo, não vem produção. E na gema florífera, eu tenho 2 tipos de ramo, ou 2 tipos de brotação. É a flor, única e exclusivamente uma florzinha solitária, e eu tenho uma brotação mista, que ela vai brotar e vai vir a flor junto. Normalmente a ordem é a flor vem primeiro e depois vem o ramo. Algumas espécies mudam e em outras espécies vem junto. Acontece tudo ao mesmo tempo. Então, por que eu tenho de entender esse hábito de crescimento? Vamos lá dar um exemplo de uma planta que tem a diferenciação. Então, vai ter gema vegetativa e florífera e ramo vegetativo e flor. Não tem gema mista. Eu pensei
pessegueiro. O pessegueiro pode olhar num galho de 1 ano de idade, você vai ver sempre tríades, 3 geminhas. As 2 laterais bem gordinha, bem destacada do ramo, e a central mais pontudinha, mais colada no ramo. Então as laterais são as floríferas e a central vegetativa. A floração de pêssego lembra a floração da sakura lá no Japão, as cerejeiras, aquela coisa linda, são espécies aparentadas. O pomar de pêssego tem a mesma característica. As flores abrem solitárias e se virar fruto, virou, se não, acabou. E o broto vem depois. E a gente vê uma diferença única dentro delas. Única. Na gema de flor, só flor, e a gema vegetativa, só ramo. Um outro exemplo que nós podemos usar de gema mista, né? Por exemplo, a goiabeira. Quando eu faço a poda, o ramo vem brotando. Entre o segundo e o sexto par de folhas, vai aparecer uma florzinha. Na goiabeira, o ramo vem primeiro, depois vem a flor. Mas é uma gema mista, ok? Na macieira, já é algo diferente. Na maior parte das frutas de clima temperado, eu tenho a floração primeiro. Então, na maçã, vai abrir a flor e o brotinho vem logo atrás. Então, primeiro que nós vemos do despertar das gemas mistas são flores e depois o broto, no caso da maçã, da pereira e outras espécies aí, beleza? Então, entender em relação ao hábito de florescimento, eu saber identificar as gemas e entender os tipos de ramo que saem, o tipo de ramo que eu vai ter essa produção. Em relação a isso também, o posicionamento das gemas. Como eu já falei um pouquinho ali para trás, normalmente as gemas floríferas elas vão estar nas pontas do ramo, porque é o final do cano, igual nós comentamos no episódio anterior, e a parte que vai receber mais insolação. Eu preciso de insolação para ter diferenciação, para ter uma gema lá. Então, nas ponteiras que eu vou ter gemas de produção, pelo fato de ter mais carboidrato e mais iluminação. Mas espécies como o pêssego, por exemplo, não. Eu vou ter gema de produção no ramo todo. No caquizeiro, só na ponta. Na maçã, só na ponta. Na laranja, também é só na ponta. A laranja também é uma gema mista. Eu vou ter o brotinho do ramo de 4 a 8 meses. Ele vai brotar. A brotação, o ramo enlonga um pouquinho e eu vou ter a flor lá na frente, na ponta do ramo. É uma gema mista. Okay? Então, eu entender esse tipo de brotação e o posicionamento dele. Por exemplo, plantas que a produção, as gemas mistas, as gemas floríferas estão na ponta, eu não posso fazer desponte, eu não posso tirar a ponta do ramo de maneira alguma na hora que for podar. O pessegueiro não tem problema, a videira não tem problema, porque a diferenciação ocorre ao longo da vara toda, basicamente. Na hora que a gente falar específico de videira, eu explico para vocês um pouco de fertilidade de gema. Aguarda essa pergunta para o podcast de videira. Vocês entendem a importância de eu entender o hábito de florescimento da planta? Eu preciso identificar as gemas, entender o tipo de ramo que essas gemas vão produzir e a posição dessas gemas no ramo. É muito importante, que aí eu já modelo a poda, eu já começo a eliminar possibilidades na hora de podar. Show de bola? E o último ponto, jovens, é entender o vigor da planta. Se é uma planta de baixo vigor, médio vigor ou alto vigor. Então, o vigor, como eu já falei inúmeras vezes ao longo do podcast, é a vontade da planta crescer. Quanto ela tem de vontade de vegetar, de soltar ramo, de ocupar espaço, isso influencia demais a poda. Isso influencia por quê? Lá nos fundamentos, se eu não me engano é o terceiro, fala que quanto mais eu podo, mais a planta quer crescer. É assim mesmo que eu falo, jovem? Volta lá no episódio e escuta. Mas na verdade não. Podas severas, então que seria uma poda mais forte, eu vou podar mais, e estimula o crescimento vegetativo. Tá falando isso lá no fundamento. Não dessa forma, lá tá um jeito mais bonito, mas é isso. Então, se eu já tenho uma planta de alto vigor e eu vou lá, desço o rei nela, podando demais, o que vai acontecer com essa planta? Eu tô dando mais vigor para ela. Lembra, tem uma coisa que é importantíssima quando a gente fala de poda. Poda dá vigor à planta. Toda vez que eu podo, eu quero dar vigor para a planta. Então, planta de altíssimo vigor, não posso podar muito. Porque vigor é antagônico à produção. Vigor vai estimular vegetação, não produção, não florescimento. Planta de médio vigor, eu tenho de equilibrar isso aí. Então, ela aceita um pouquinho mais de poda, ou em algum momento eu posso podar mais, em outro menos. E as plantas de baixo vigor, a sua grande maioria, eu vou ter de podar mais, para estimular que ela cresça. O crescimento vegetativo é importante porque é ele que renova as gemas de produção. Senão, fica uma planta anual, ela vai crescer, vai produzir uma vez, morre, eu tenho que plantar de novo. E as frutíferas, a sua grande maioria, são plantas perenes. Então, a gente tem que entender o vigor. E aí, para cada espécie muda,
Por exemplo, uma goiabeira é muito mais vigorosa que um caquizeiro. Um pessegueiro, ele é mediano, né? Então ele está entre o meio, entre a goiabeira e o caquizeiro. Uma macieira, por exemplo, ela é extremamente vigorosa. Uma pereira é extremamente vigorosa, então eu tenho que segurar muito bem a mão na poda. Oliveira também, se eu podar demais, ela vai pipocar de galho ladrão, porque vai crescer muito. Dentro das variedades, eu tenho fatores que mudam o vigor. Então, dentro de uma espécie do pessegueiro, eu tenho, por exemplo, o campai, que é um pêssego vigoroso, e eu tenho o Okinawa, que é o porta-enxerto, extremamente vigoroso. Normalmente, o que nós fazemos para plantas de altíssimo vigor, quando eu trabalho com enxertia, é usar porta-enxertos de baixo vigor. Eu travo a planta porque ele não puxa tanta comida. E funciona. É a nossa técnica para trabalhar maçã em pera. Para quem já viu um pomar comercial dessas texturas, eles parecem uma árvore de Natal, todas pequenas, enxutas. Porque o porta-enxerto trava o crescimento dessa planta e limita muito o vigor dela. Mas mesmo assim, eu não posso vir podando de uma vez. Tem que ter esse cuidado. Ok, jovem? Então, o vigor é muito importante. Era isso que eu tinha para comentar hoje. Mais alguns conceitos, mais algumas coisas que nós temos de observar. E aí já é algo teórico e bem prático, né? Na maior parte dos livros a gente não tem todas as informações, mas com a vivência, conversando com pessoas que já têm mais experiência, a gente vai pegando e a gente vai observando também, beleza? Então, jovem, não esqueça de seguir o Tatu no Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, de recomendar nosso podcast para os seus amiguinhos. Tem muita gente que gosta de fruticultura, que com certeza algum desses conteúdos vai estar ajudando, e também de avaliar o Tatu nos agregadores. O Spotify agora já tem, vai lá, dá 5 estrelinhas, no Apple Podcast também, dá uma nota 5 para nós, faça um comentário bonitinho, e o agregador que você utilizar, se tiver uma forma de avaliação, por favor, nos avalie. Isso ajuda eu entender a relevância do podcast e os temas que eu posso estar trabalhando. Se tiver alguma dúvida também ou quiser um tema específico, vai lá no Instagram, manda um direct para mim. Na descrição do episódio tem um e-mail também. Manda lá que eu vou adorar estar atendendo aos pedidos aí. Abraço e até semana que vem.